Está a começar o Jornal da Uma na Rádio Observador com a edição do José Rafael Lopes. José, o secretário-geral do PS, pede ao Governo para parar, escutar e olhar para as propostas do PS face à subida das taxas de juros do Banco Central Europeu. Vai ser a primeira vez no espaço de 3 anos e que vai ter efeito direto no crédito à habitação. Bruxelas quer travar a inflação na zona euro, impulsionada pelo conflito no Médio Oriente. A taxa diretora está nos 2%. Espera-se que o Banco Central Europeu anuncie hoje um aumento de 25 pontos percentuais para 2,25%. Ora, perante esta previsão, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, quer que o Governo olhe com atenção para as propostas que o PS tem para tentar travar o aumento de custo de vida para os portugueses. O custo de vida com os bens alimentares essenciais, o aumento do custo de vida com os combustíveis, com a eletricidade, com o gás e também com os fatores produtivos de setores básicos, como a agricultura e as pescas, como pude agora testemunhar nos Açores. E agora, já também, o aumento expectável consecutivo com os juros dos empréstimos à habitação devem fazer com que o Governo pare, escute e olhe para as propostas do Partido Socialista. José Luís Carneiro, o apelo do líder socialista ao executivo de Luís Montenegro, questionado pelos jornalistas sobre a prestação social única, José Luís Carneiro limitou-se a dizer que o partido vai esperar pela discussão no Parlamento. Esta quarta-feira, numa carta enviada ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, já tinha avisado que o PS vai votar contra a proposta de lei tal como ela está neste momento. E o Ministério do Trabalho esclarece que as novas condições de trabalho social para desempregados com deficiência e cancro, no âmbito da pensão social única, são aplicados até à idade da reforma. É o que diz o Ministério numa nota enviada ao Observador, em causa a proposta do Governo para a criação da nova prestação social única. A partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, desempregados entre os 18 e os 66 anos, com deficiência ou com cancro, podem ter de cumprir até 15 horas de trabalho social para acederem à pensão social única. Esta manhã, o Jornal de Notícias avançou que a medida se destinava apenas a jovens desempregados entre os 18 e os 25 anos, mas o Governo esclarece, nessa nota enviada à Rádio Observador, que é aplicável a todas as pessoas em idade ativa e que apenas ficam dispensadas deste trabalho social quem tem uma incapacidade igual ou superior a 80%. A tutela explica também que os casos a partir dos 60% de incapacidade são avaliados de forma individual para que o Estado possa saber se tem ou não a capacidade para realizar este trabalho social. E o Chega está reunido a esta hora com o Governo e o PSD no Parlamento, numa reunião que tem como tema a nova prestação social única. É o que se lê numa nota enviada à imprensa pelo partido. Vai ser uma reunião formal entre Chega, o Governo e o PSD, na sala do Governo da Assembleia da República. Nessa nota lê-se que é a reunião que tinha sido anunciada pelo presidente do Chega. No entanto, na segunda-feira, André Ventura tinha dito que iria ter hoje uma reunião final com o primeiro-ministro e líder do PSD sobre o pacote laboral. André Ventura, que já ameaçou votar contra a proposta do Governo na generalidade, mas diz que mantém abertura para o diálogo sem abdicar de pontos como a descida da idade da reforma. No entanto, esta reunião, anunciada em instantes pelo Chega, vai ser apenas e somente sobre a prestação social única, que vai estar em debate amanhã no Parlamento. E o Tribunal da Relação do Porto confirmou a absolvição de Fernando Valente, o único suspeito do desaparecimento no caso da grávida da Mortosa. A decisão foi conhecida esta quinta-feira. O empresário tinha sido absolvido na primeira instância, mas foi apresentado recurso pelo Ministério Público e pela família da mulher desaparecida em outubro de 2023. Fernando Valente chegou a ser acusado de vários crimes, entre os quais homicídio qualificado, aborto e profanação de cadáver. O Ministério Público pedia pena máxima, que acabou por não ser confirmada durante o julgamento no Tribunal de Aveiro. O Tribunal da Relação entende que a decisão da primeira instância foi correta e sem qualquer ilegalidade, por isso confirmou a absolvição de Fernando Valente, o único suspeito do desaparecimento de Mónica Silva. E na atualidade internacional, o Irão garante que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado até ordem em contrário.
É isso que avisa a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que gera a passagem, depois de os Estados Unidos terem desmentido Teherão ainda durante esta noite. Através das redes sociais, o Comando Central norte-americano afirmou, aliás, que os navios estavam a circular de forma normal em Hormuz. Agora, as autoridades iranianas decidiram voltar a fechar o Estreito face ao escalar das tensões na região. Na última madrugada, os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irão pela segunda noite consecutiva, além de várias cidades iranianas. Também a região do Estreito de Hormuz foi alvo de bombardeamentos norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos já tinha ameaçado Teherão com novos ataques e disse que o Irão ia pagar pelo impasse nas negociações. Em resposta, as Forças Armadas do Irão atacaram várias bases militares na região do Golfo Pérsico, em países como o Bahrein e o Kuwait. E face aos novos ataques norte-americanos, Teherão considera que o cessar-fogo com os Estados Unidos ficou sem efeito. As tréguas estavam em vigor desde o dia 8 de abril. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão classifica os ataques levados a cabo pelos Estados Unidos como ilegais e criminosos e denuncia uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas. A diplomacia iraniana incentiva ainda os países da ONU a tomar medidas contra as ações dos Estados Unidos e de Israel e diz que o silêncio e a inação perante os atos de dois Estados vão mergulhar, os dois Estados, sendo Estados Unidos e Israel, vão mergulhar o mundo no caos e na insegurança. E José, começa hoje o Mundial de Futebol. Início marcado para as 8 da noite, hora de Lisboa, México e África do Sul. É o primeiro jogo do Campeonato do Mundo. Jogam no Estádio Azteca, no México, um palco que já teve Pelé e Maradona como campeões do mundo. Um jogo que é também a repetição do Campeonato do Mundo 2010, em que a cerimónia de abertura na África do Sul colocou a equipa da casa a defrontar o México. Antes do apito inicial, há a natural e habitual cerimónia de abertura com atuações de Shakira, J Balvin e também Burna Boy. Vão dar um espetáculo e cantar a música oficial deste Campeonato do Mundo. Há, no entanto, a possibilidade desta cerimónia estar em risco, pois estão marcadas várias manifestações com o objetivo de paralisar a capital mexicana. Professores, agricultores, trabalhadores e famílias de pessoas desaparecidas vão protestar contra o governo mexicano antes desta cerimónia de abertura no Campeonato do Mundo. A cerimónia de abertura que este primeiro jogo, aliás, não é o único a ser jogado no Campeonato do Mundo. Coreia do Sul e a República Checa também vão jogar hoje em Guadalajara, mas devido à diferença horária, o jogo é às 3 da manhã, hora portuguesa. Já quanto a Portugal, a Seleção Nacional a caminho dos Estados Unidos joga dia 17 em Houston. O primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo é frente à República Democrática do Congo. E a Rádio Observador tem preparados vários momentos ao longo do Campeonato do Mundo para acompanhar todas as partidas. E será seguramente também, José, tema de análise já de seguida na edição de hoje de E o Campeão é. Para já, e numa altura em que passam 8 minutos da 1 da tarde, que outras notícias estão em destaque a esta hora, José? Paulo Raimundo diz que a descida do pacote laboral à especialidade sem votação na Generalidade seria uma golpada. O secretário-geral do PCP diz à agência Lusa que a única oportunidade de viabilização resiste na possibilidade do Chega ter uma atitude contra aquilo que tem afirmado durante todo este tempo. Para Paulo Raimundo, após um ano de discussões e ações de contestação, o pacote laboral não pode deixar de ser votado na Generalidade, sendo que a proposta é debatida dia 18 de junho na Assembleia da República. A Comissão Europeia desafiou hoje os Estados-membros a aproveitarem ao máximo os mais de 3 mil milhões de euros para a habitação acessível. Em Bruxelas, Rafael Fito abriu a discussão de soluções para comunidades mais inclusivas e sustentáveis. Num contexto de crise da habitação por toda a Europa, o vice-presidente para a coesão e as reformas da Comissão Europeia fala numa oportunidade de reprogramar os projetos. A Comissão Europeia está a apoiar estes esforços para combater a crise da habitação. Uma das medidas é a criação de comunidades New European Bauhaus, que aponta a habitação sustentável a preços acessíveis como uma prioridade. E há mais uma demissão no governo britânico. O ministro da Defesa do Reino Unido apresentou hoje a carta de
demissão. John Healey explica que esta demissão surge devido a divergências com Keir Starmer, especificamente no investimento na defesa. Escreve que o Primeiro-Ministro e a Tesouraria foram incapazes de financiar a defesa no Reino Unido e de investir nos recursos necessários para que o país se defenda das ameaças que existem no mundo. José Rafael Lopes e o Jornal da Uma.